Olá! Para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, SESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. E na minha companhia hoje, eu tenho aqui duas mulheres que desenvolvem pesquisa e extensão. Uma é a professora Iana, que é professora da Universidade Federal de Roraima, e a Cass, que também é uma estudante de enfermagem, e que nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito pouco discutido, eu diria, e que ainda tem alguns, digamos, desafios para ser superado, que é em relação à violência obstétrica. Como combater esse tipo de violência, como informar as mulheres para que elas possam identificar caso sofra alguma dessas violências obstétricas. E aí a gente vai ter esse bate-papo, né? E eu queria dizer a vocês que sejam muito bem-vindas. Obrigada, Antônia. É um grande prazer estar aqui e eu agradeço o convite e o espaço para a gente estar discutindo esse tema que é tão importante para as mulheres em Roraima. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, da inclusão, do combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos deixar de agradecer o defensor público Oleno Matos por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelas plataformas online da Defensoria. Então é isso. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Né? Estou aqui com a professora Iana, que é professora da Licenciatura Intercultural do Instituto Inxiquirã de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Roraima. Ela também coordena o projeto de extensão, eu não sei se eu vou saber aqui pronunciar, Tinri e Poie, mas aí a Iana vai corrigir aí a pronúncia, que combate a prevenção à violência obstétrica em Roraima. E falar um pouco, né, também sobre, em relação aos profissionais de saúde, que a gente tem aqui a Cass, que é já da área de saúde, uma quase enfermeira, né, Cass? Isso. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse projeto, o objetivo, né? Quais os desafios, também para sensibilizar os profissionais e como que surgiu essa demanda. Então vamos começar, Iana, falando com você. Esse projeto que eu queria que você, né, falasse aí a pronúncia, qual a origem desse nome também, é importante falar. E como que surgiu essa demanda, né? Porque a gente fala, normalmente a gente faz um projeto porque tem uma demanda. E a partir de qual demanda você percebe que tem a necessidade de ter um projeto, né, com esse teor que discuta sobre essas questões? E aí a gente quer saber um pouco mais sobre esse projeto. Então, Antônia, o nome é Tirem Lempoyan, que significa nascer e parir em Macuxi, né? A escolha desse nome tem a ver um pouco também com a relação da incidência de violência obstétrica, de mortalidade materna no estado, né? Que a gente sabe que tem um perfil de mulher que morre, né, durante a gestação, parto e pós-parto imediato, que são geralmente em Roraima e também é um perfil que se abrange para o resto do país, são mulheres negras e indígenas, né? E como aqui a gente é um estado com uma população significativamente indígena, a gente achou que era simbólico colocar esse termo, né, que é parir e nascer em Macuxi, que é a maior etnia do estado. Então, como é que o projeto surgiu, né? Primeiro, é bom a gente falar do papel da Universidade Federal, né? Que a gente, sempre quando a gente pensa em Universidade Federal, a gente associa a universidade ao ensino
que é a formação dos futuros profissionais como a KES. E a gente pensa na pesquisa, né? Mas a gente tem um outro tripé que compõe o tripé da universidade, que é a extensão, que é como é que aquilo que está sendo produzido, aquele conhecimento que está sendo produzido na universidade, ele pode ter um impacto social, né? Ele pode transformar uma realidade. E eu não sei se todo mundo sabe, mas Roraima ocupa o topo da razão de mortalidade materna do Brasil. Os nossos dados de mortalidade materna estão equiparados a países africanos, onde não tem sistemas de saúde como nós temos, né? Então, assim, e isso a gente está associando exatamente, ligando à violência obstétrica, né? Porque o que é a violência obstétrica? A violência obstétrica é uma violência de gênero, né? Porque ela acontece majoritariamente com mulheres, ou com pessoas que gestam, né? Porque a gente também tem o caso dos homens trans que também gestam. Sim. E que se manifesta de diversas formas, incluindo procedimentos médicos sem consentimento, de respeitos à escolha das mulheres, recusa e atendimentos inadequados e abusos físicos e psicológicos. E os verbais. E Ana, isso é muito grave, né? E a gente presenciou aí uma parte significativa, alguns anos, acho que 2 ou 3 anos, as mulheres, né, numa maternidade de lona. E como você falou, os índices de mortalidade materna aqui em Roraima são assustadores, eu diria, e que tem um perfil. Essas mulheres que morrem, elas têm um perfil, como você falou. São mulheres periféricas, são mulheres negras e indígenas aqui no caso de Roraima, né? Em sua maioria dessas mulheres que sofrem de morte materna e, consequentemente, de violência obstétrica, né, Kes? E como é que você vê, então, como que a gente pode... Porque, assim, tem as mulheres que são violentadas, eu diria assim, e nós temos aqueles profissionais que estão ali diretamente com essas mulheres, né? Ao chegar na maternidade, ao irem a um posto para atendimento, né, no pré-natal, enfim. São várias etapas que essa mulher passa durante a gestação. E qual o papel desses profissionais na sua visão, assim, Kes, enquanto uma estudante de enfermagem, né? Com certeza já está atuando, porque tem os estágios, não é? Isso. Nós temos os estágios e a gente está em contato direto com a população, né? E com essas mulheres. E sim, é uma realidade, uma triste realidade em muitos contextos aqui na assistência, principalmente de profissionais desinformados. Então, eu acredito, como uma futura enfermeira, na Universidade Federal a gente tem a oportunidade de entrar em contato com esse tema, do que seria uma violência obstétrica e como o profissional ele poderia cometer isso, porque muitos, infelizmente, cometem violência obstétrica, principalmente no campo psicológico, que é mais nas questões verbais, no momento da assistência, negando o atendimento adequado para essa mulher, negando, às vezes, um exame que é do direito dela, ou uma informação adequada, porque às vezes ela chega para o atendimento e precisa de uma informação, de um medicamento, e às vezes isso é negado para ela, às vezes por falta de um conhecimento, né? Às vezes por uma grosseria mesmo desse profissional naquele momento ali. E a mulher nessa fase de gestação é uma fase muito especial e é muito, assim, transformadora para o corpo dela, para questões hormonais também. Então, acaba, às vezes, afetando essa mulher e causando consequências, né? E outras situações que a gente também, infelizmente, às vezes presencia é o próprio ato do parto, né? Que as mulheres estão lá aguardando para terem os seus bebês e muitos profissionais usam de termos inadequados, né? Termos, às vezes, pejorativos. A mulher fazendo as suas manifestações de dor, eles... aqui não é a hora de gritar, entende? Uhum, então, algumas verbalizações, assim, nesse momento, eu acho que não cabe. Então, dentro da minha formação, nós somos ensinados, né, a ser o enfermeiro. Ele
ele é ensinado ao cuidado, né? E o cuidado, ele envolve você ver essa pessoa dessa forma integral, né? O ser humano integral. Então, você tem que respeitar, você tem que ser humano, você tem que ter empatia, se colocar no lugar dessa mulher nesse momento e garantir um melhor atendimento ali, explicando os processos, como que eles vão acontecer, porque muitas vezes as mulheres têm dúvida e o profissional não tira essa dúvida. Então é importante sensibilizar sobre esse tema e fazer com que esse profissional tenha um conhecimento, né, do papel do seu trabalho, da importância do seu trabalho para poder desenvolver saúde de qualidade, né, e atendimento de qualidade para essas mulheres e evitar violência obstétrica. E a gente fala muito, né, Iana, sobre a questão do parto humanizado. Isso. A questão... E aí, ao contraponto disso, nós temos os dados. Que as mulheres negras, por exemplo, são as que menos recebem anestesia na hora do parto. Uhum. Ou seja, essas mulheres, elas são aí disparadamente as que mais sofrem violência obstétrica a nível de Brasil, eu diria assim, né? E aqui também as mulheres indígenas, porque a nossa realidade a gente tem, né, uma população indígena significativa e a gente... Como que a gente lida com isso? A gente tem uma legislação que preconiza que a mulher tem que ter um acompanhante, né? Que tem que ter um parto humanizado. Ou seja, e mesmo assim a gente ainda continua com esses índices estarrecedores em relação a esses diversos tipos de violência. A Kes pontuou algo que é especial na vida de uma mulher, que é gestar uma vida, gerar uma vida. Ou seja, a sociedade, mais uma vez, né, Iana, em relação às questões de misoginia, de machismo, e envolve aí a violência de gênero, porque se a mulher diz que não quer ser mãe, ela vai ser criticada pela sociedade. Ao decidir ser mãe, ela também vai ser criticada, vai sofrer diversos tipos de violência, seja no mercado de trabalho ou seja na hora de dar à luz, né, Iana? Exatamente. Eu acho que uma coisa que a Kes também esqueceu de mencionar, que a Kes é bolsista do projeto. Isso. Aí nós estamos fazendo pesquisa também, né? A gente está fazendo pesquisa e a gente tem uma outra bolsista que é a Milena, que é uma acadêmica da medicina, né? E por que a gente acha importante ter isso? Porque esses profissionais, eles precisam ter uma formação na área de gênero, na perspectiva de gênero. Por isso que a gente fala de uma formação continuada, sabe, Antônia? E uma coisa que é importante a gente entender, eu sempre falo isso, né? Que a maternidade, as unidades hospitalares, elas não são uma instituição atomizada da sociedade. O que é isso? Ela não é uma instituição que está fora da sociedade. Então, todas as contradições sociais da sociedade, elas vão ser refletidas naquela unidade hospitalar. Então, se eu sou uma pessoa racista, eu vou ter um atendimento racista com a mulher negra. Sim. Se eu tenho uma posição sexista, eu vou ter essa posição sexista na maternidade. Se eu sou xenofóbica, eu vou também produzir isso na maternidade. Mas a gente precisa entender que a política de saúde ela é uma política universal. Então, ela não pode ter distinção. Então, por isso que a gente precisa pensar os mecanismos de combate a esse tipo de procedimento para quem atua, né? No Brasil, a gente ainda não tem. Alguns estados, acho que Santa Catarina já criou uma lei estadual que penaliza a violência obstétrica. Então, é um caminho que a gente precisa percorrer, entendeu? Porque, assim, agora, igual que você colocou, tem mulheres, por esses marcadores da diferença, que sofrem mais com essa violência obstétrica, né? Então, assim, como é que a gente faz com que não haja julgamentos, né? E aí eu vou te trazer um pouco dos dados do nosso projeto, porque junto com o projeto de extensão, a gente tem um projeto de iniciação científica que faz a pesquisa, né? E o que a gente já ouviu de mulheres? Mulheres migrantes dizerem que durante todo o trabalho de parto ficaram caladas. Porque se elas falassem e os profissionais descobrissem que elas não eram brasileiras, elas deixavam de ser assistidas em detrimento dessas mulheres, entendeu? E assim, o que as evidências científicas falam pra gente? Que o momento do parto, do trabalho de parto, você é mãe, né? Sim. Eu também sou. Nós passamos pelo trabalho de parto. Eu também sou. Você também, né, Kézia? Então, assim, é um momento de liberar toda a emoção, que inclusive ajuda a acelerar o trabalho de parto. Imagina você ficar tensionada,
Sem poder gritar. Sem poder gritar. Tanta sem dor, poder né? falar por essa questão, entendeu? Então, assim, uma coisa é a dor fisiológica, que é a dor que o nosso corpo produz, Sim. que é natural. Outra coisa é a dor provocada, né? Que essas situações de discriminação, de violência, elas provocam e acentuam nos corpos das mulheres. Sim. E isso é tão triste pensar que muitas vezes outras mulheres praticam esse tipo de violência, né, Cassie? Você vê um momento ali onde a mulher uma condição super fragilizada, porque ao mesmo tempo que aquela mulher está sentindo muita dor, ela tem que ter muita coragem para poder parir aquele filho, né? Não tem uma saída. A criança tem que nascer. E aí a mulher está se contorcendo de dor e mesmo assim sofrendo violências. Isso é muito complicado. Né? E a gente tem uma questão, assim, por exemplo, relacionada às mulheres indígenas, né? Que a gente tem... se cria, né, ideias pré-concebidas, né? Que criam... São parideiras. Exatamente, que criam esse imaginário. Então, o que acontece? Muitas vezes, algumas mulheres deixam de ser assistidas porque falam, é indígena, é acostumada a parir. É negra, aguenta dor. Exato. Então, tem esses conceitos que são pré-concebidos, recheados eu diria que de preconceito mesmo, né? Étnico, preconceito étnico, porque tem uma caracterização dessa mulher, é a mulher negra, é a mulher indígena, né? E, consequentemente, é como eu disse anteriormente, os dados mostram que essas mulheres são as que mais morrem de morte materna, as que mais sofrem violência e não recebem os cuidados, a atenção devida. E, nesse momento, como é que vocês veem, então, esse projeto de extensão tendo uma efetividade na vida de mais mulheres, né? Como que vocês concebem isso, Cassie? Então, é importante a gente estar divulgando, né? Que sim, que elas possuem, né, os direitos delas, que elas têm apoio e que tem como elas estarem denunciando esse tipo de violência. E o grupo, né, o projeto, ele visa estar informando, né? Nós realizamos alguns cursos e palestras em algumas instituições. Rodas de conversa, principalmente as rodas de conversa, né, Iana? Que a gente tem contato com essas mulheres, né, com esses públicos, e a gente informa, né? Eu acredito que é uma gotinha ali, mas que já vem fazendo, já tem uma capacidade de fazer diferença. Né? Porque a gente acredita que informação é poder, né? Sim. Então, assim, muitas dessas mulheres sequer percebem que o que elas estão passando é violência obstétrica, porque, assim, a cultura e a prática da violência, ela está tão introjetada nessas instituições que está sendo naturalizada. Então, a ideia do projeto é um pouco chamar a atenção para as mulheres que aquilo que elas estão passando é violência obstétrica, né? Se aquela acentuação da dor é violência obstétrica. Né? Então, por exemplo, e é uma questão, o que a gente discute? Que a autonomia dos corpos das mulheres. As decisões das mulheres, elas devem ser livres, informadas e esclarecidas. O que significa ser livre? A mulher, ela tem que decidir fazer ou não o procedimento sem coação. Ou seja, ela não precisa definir fazer uma cesariana sem indicação e evidências científicas, porque ela tem que atender à agenda do médico. Ela tem que fazer, se o médico apresentar uma informação, e uma informação baseada em evidências, que o caso dela é um caso de cesariana. Então, assim, e a mesma coisa acontece para as mulheres indígenas e negras, né? Que não necessariamente, por eu ser uma mulher indígena ou negra, eu não tenha que, às vezes, precisar fazer um parto cesariano, porque, né? E para eu ter certeza disso, eu preciso ter acesso a determinados tipos de procedimentos, como, por exemplo, exames de imagens. Então, assim, a gente está falando de um estado que as mulheres morrem porque elas não fizeram um exame de imagem que detectou um tipo de gravidez de risco. Como né? o bebê estava, né? A posição.
E assim, e por que é importante falar disso? Porque assim, existe uma certa resistência por parte dos profissionais de saúde do termo violência obstétrica, né? Mas que eu acho que é uma grande confusão, porque assim, quando a gente está falando de violência obstétrica, a gente não está falando da violência cometida pelo obstetra ou pela obstetra. A gente está falando de um conjunto de fatores estruturais que vão desde do acesso à mulher a um exame de imagem, a presença de um profissional de saúde numa comunidade indígena. A gente visitou algumas comunidades com a comunidade indígena Enseada, lá no município de Uramutã, que as mulheres veem um médico 2 vezes ao ano. Meu Deus, aí entendeu? Já nasceu 2 crianças. Já nasceu. E aí, quando você vai para o Comitê de Mortalidade Materna, que vai analisar o caso do óbito dessa mulher, ele percebe que se essa mulher tivesse tido acesso ao pré-natal contínuo, teria sido evitado. Isso causa que é uma outra questão mais séria, que a maioria das mortes maternas, elas são de causas evitáveis, né? Então, assim, falta de um acesso a um exame de imagem, a questão também de decidir, a mulher decidir, né? Então, assim, a mulher, ela precisa decidir a partir dessa informação baseada em evidências científicas. Hoje, a gente tem, por exemplo, alguns tipos de procedimentos que a Organização Mundial da Saúde, ela condena. Eu não sei se você já ouviu falar da manobra de Christelé. Não, essa talvez por outro nome. Ou talvez já até tenha visto alguém passado por isso. Não, a manobra de Christelé é quando um profissional de saúde ele empurra o abdômen da mulher para ajudar o bebê a sair. Tinha notícias que às vezes sentava em cima da barriga, isso. né? Algumas profissionais. Durante as rodas de conversa, nós pegamos vários relatos, né? Que falaram sobre esse procedimento. E para os profissionais, às vezes, é algo comum, mas não é com evidência científica, né? Ele já é... Pelo contrário, né? As evidências dizem que não ajuda em nada, só machuca o corpo da mulher. E aí nós nos perguntamos, por que continua? Por que continua? Isso é proibido, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, né? Então. E tem outros procedimentos, tanto invasivos quanto, né? Por exemplo, a episiotomia, que é aquele corte, né, entre a vagina e o períneo, assim. Sim. Que é um também, assim, que raríssimas, né, muitos casos raros, ele deve ser realizado. E o que acontece? Existe uma banalização da episiotomia. Às vezes, assim, era um parto que já era para ser indicado para cesariana, não foi, induziram esse parto, que aí o profissional faz a episiotomia. Aí ele chega e fala para gestante, para a mulher, olha, eu vou fazer um episo em você para te ajudar o bebê a sair. O que essa mulher vai dizer? Claro, tudo bem, pode fazer. Ela consentiu, mas será que esse consentimento dela foi esclarecido, informado? Naquela hora ali que já não pensa em nada, né? Que não pensa em nada. Então, por isso que a gente tem alguns mecanismos de prevenção que a gente, né, trabalha lá no projeto, que é, por exemplo, o plano de parto. Isso. Que pouquíssimas pessoas ouviram falar do plano de parto. Mas o plano de parto é um documento, que ele não existe um modelo, que é onde a mulher escreve antes do parto aquilo que ela deseja, os procedimentos que ela deseja, que ela não deseja que ocorram durante o parto. Ela escreve, protocola para o profissional que vai fazer o parto dela, dá um recebido e ele precisa atender aquilo que está escrito. Justamente... porque na hora que você está lá na partolândia, você não consegue... raciocinar direito. Raciocinar direito. É importante falar também sobre a presença do acompanhante, isso, né, Iana? Que temos situações também que a gente ouviu que aqui no estado às vezes é impedido, entende? Pode ir com a mulher só até certo local. Mas não, a mulher ela pode ter esse acompanhante tanto na assistência mesmo ao pré-natal, quanto no momento do parto. Ela tem que ter uma pessoa de sua confiança do lado dela, né? Que seja maior de idade, no caso. Assim, por exemplo, essa questão do parto humanizado, do acompanhante, é algo, acho que de 18 anos para cá, acho que é recente. A lei é de 2005. Pronto, 2005. Ou seja, 19 anos, vai fazer 20 anos. 20 anos. Né? 20 anos. E aí a gente fica pensando, né?
Eu falo isso porque eu tenho um filho de 19 anos, ele é de 2005. Então, naquela época, não tinha a questão ainda do acompanhamento. Eram várias mulheres numa sala de parto, enfim. Um desespero só, né? Cada uma arrancando os cabelos. A idade do meu também, né? Nossa, olha aí. Então, assim, de 2005, 19, vai fazer 20 anos esse ano. E aí, mesmo assim, com essas medidas que deveriam, de certa forma, impedir essas violências, os dados aqui não melhoram, Iana. Aqui em Roraima. E aí, tipo assim, eu fico pensando, tudo bem, tem o direito ao acompanhante. Esse acompanhante, ele também precisaria estar mais envolvido em relação a todas essas informações para que em momentos de extrema necessidade, eu vou dizer assim, pudesse recorrer com argumentos. Olha, é um direito, ela precisa fazer, né, esse exame aqui, enfim. Intermediar, digamos assim, algumas situações que acontecem, né? Isso que a gente sempre nas rodas de conversa, durante as palestras, os minicursos, a gente fala, olha, essa lei é a Lei 11.108/2005. Eu acho importante falar para as pessoas, porque, assim, pouca gente conhece essa lei de 2005. E o que a Kes quis dizer com relação aos procedimentos aqui, né? Do hospital de referência materna aqui de Roraima. É que a lei diz que o acompanhante, ele é aquela pessoa que a mulher se sente segura. Isso. Então, não necessariamente precisa ser uma mulher, pode ser um homem, não necessariamente precisa ser parente. Quem cria, às vezes, esses protocolos que contrariam a lei é a unidade hospitalar. Só pode ser o marido ou a mãe? O que acontece aqui que, na verdade, é uma adequação que o Estado precisa fazer. A gente, mesmo com a inauguração da nova maternidade, ainda a gente está muito longe de ter instalações adequadas para partos humanizados. Então, a gente continua em Roraima, a gente que eu falo, nós mulheres, continuamos sem espaço para parir. Então, o que o hospital argumenta? Olha, vão ser várias mulheres que não vão estar com a roupa adequada, então a gente não pode receber homens. Mas, assim, é obrigação do Estado adequar o espaço para receber essas pessoas, perfeito, né? E aí, outra coisa que coloca, só pode ter acompanhante na hora do parto. O que a lei diz? Quem é que vai saber a hora exata, já que é um parto humanizado, natural? Então, isso já contraria totalmente, né? E a lei fala que é durante o trabalho de parto... vai ser 12 horas. Durante o parto e durante o pós-parto ativo, né? Então, assim, né, os primeiros momentos após o parto, a mulher tem que estar com acompanhante. O que a gente atualmente, os indicadores das pesquisas que nós estamos fazendo nos demonstram e que as mulheres relatam? Que só permitem que o acompanhante fique na hora do parto. Que muitas vezes ele vai perder a hora do parto, ou só se for cesárea. E às vezes ele nem consegue entrar porque não tem a roupa esterilizada para ele entrar e assistir o parto. Ou ela, né? Quem seja. E aí voltando para a pergunta que você fez, por que o acompanhante, ele tem que ser a pessoa que a mulher se sente segura, mas também tem que ser uma pessoa informada. Isso. Porque é ele que vai definir e reforçar os desejos e as decisões que a mulher tomou. Então, assim, não adianta eu escolher a minha irmã se ela não conhece a lei do acompanhante, se ela não sabe o que é episiotomia, se ela não sabe que a ocitocina, por exemplo, é um hormônio sintético que acelera as contrações e acentua muito mais as dores nos corpos das mulheres, que para quem não sabe, é o famoso sorinho, né? Que a gente, é uma das discussões que a gente quando faz... E aí, tipo, só, vou aplicar aqui um sorinho que vai ajudar e pronto, aí começa... Aí eles falam assim, mas professora, ela consentiu, eu falei que ia aplicar um sorinho, eu falei, mas você explicou? Tem uma omissão de informações, então, né, Iana? Eu acho que é isso. Que aí não é esclarecido, né? Você tá ali com aquela mulher, a mulher não tá num momento de muita fragilidade, porque é um momento de muita fragilidade, porque você tá sentindo dor, você não vai pensar direito, você quer que a criança, né, nasça logo. Então, assim, vai distorcendo os nomes, né?
por exemplo, em relação vai te ajudar aqui a ter o bebê mais rápido, mas aí não tem um preparo psicológico. Olha, vai acelerar, como você falou, as contrações, né? O que você precisa fazer quando vem essas contrações. Então, tem tudo isso, né, Iana? Tudo isso. Como os outros tipos de violência de gênero, né? A violência obstétrica, ela também é transversal. A gente falou aqui das mulheres periféricas, das mulheres de classe popular, das mulheres negras e indígenas, mas mulheres brancas de classe média também sofrem violência obstétrica. Quando eu sofri, e eu sou uma mulher negra, mas eu tenho uma mobilidade social, e eu lembro que eu queria ter um parto vaginal, e eu cheguei aqui e o médico falou, olha, ninguém tem mais parto vaginal. Se você está querendo ter, você não vai conseguir, depois não vem correndo atrás de mim. Né? Meu Deus. Então, assim, nesse... É uma violência. É uma violência, né? Porque, assim, você está coagindo a você... E em nenhum momento ele me explicou também, olha, você sabe que a cesariana, ela vai cortar 7 camadas do seu corpo, que você vai precisar de um acompanhante, que a recuperação vai ser mais lenta... Isso não se explica, não é? Né? Riscos de infecção. Isso. Então, não é explicado, entendeu? Só é explicado, olha, é mais rápido, você não sente dor, mas ninguém conta as outras dores que há depois e que são muito maiores, né? E tem, por exemplo, principalmente as mulheres não negras e indígenas sofrem de violências, não, eu diria que na mesma forma ou no grau de violência, né? Porque, mas tem também uma enxurrada, né, de partos cesáreos de mulheres com uma classe social melhor, digamos. Hoje em dia, se a mulher pode pagar um parto, dificilmente ela vai querer um parto natural, né? Ou seja, vaginal, como você falou, vai logo para a questão do parto cesáreo. E aí também tem essa questão das informações, não é? E muitas vezes essa mulher ela é coagida a fazer isso. Ela sequer pode... No meu caso, eu defini que eu ia esperar os sinais da minha filha, né? E aí o médico falou, não, então eu não te acompanho. Assim, eu tive negação... E aí como é que você vai ficar sem um médico nessa hora? E aí muitas mulheres acabam... Fique segura, não é? Então não é uma decisão livre, você tá entendendo? Sim. Elas acabam sendo coagidas a se adequar à agenda do médico. E o que a gente tem percebido? Que algumas dessas mulheres que às vezes tiveram que se adequar à agenda desse profissional ou dessa profissional, a criança... Porque assim, um parto não humanizado, ele não tem um impacto só no corpo da mulher. É importante a gente entender também. Ele tem um impacto também no corpo daquela criança que está nascendo. Então, algumas crianças saíram com o pulmão ainda não estava amadurecido o suficiente. Porque, na verdade, né? É o corpo da mulher e o bebê que ela está carregando que vai dar sinais da hora de sair. E aí essas crianças sofrem com diversos problemas, né? De pulmonares relacionados a alergias, enfim. Tem muitos... Tem muitos estudos que tendências, apontam, né? A diferença. O parto normal, os dados, as evidências de parto normal, as pessoas são muito mais saudáveis, né? Que parto cesáreo. Porque desenvolve principalmente mais doenças respiratórias. Obesidade, né? Obesidade também. Tem problemas na amamentação, porque assim, na verdade, a ocitocina que você libera durante o trabalho de parto, que vocês aguardam o trabalho de parto, né? Que a criança produz, ela vai ajudar para a produção do leite da mãe, para uma série de coisas que quem faz um parto cesariano não vivencia isso. E fora a questão da imunidade, né? De todos os a imunidade bem mais baixa, né? Nessas crianças. E que contribui para desenvolver, né? Várias doenças, como eu apontei, as questões respiratórias é o que está no índice mais alto. Está no topo, né? Então, são várias camadas de questões e de situações que, mais uma vez, as mulheres não são ouvidas, digamos assim, né? Não tem a informação correta, com bastante esclarecimento e um diálogo franco, né, com o obstetra para poder decidir qual a melhor forma e ter essa forma respeitada, né? E ser prioridade nas políticas de saúde do nosso estado, né? Porque para mim é um caso muito emblemático
da filha, né, de um artista indígena, sim, que a gente conhece, da Carmese. A maternidade tinha acabado de ser inaugurada, né? Ela era para ela ter sido inaugurada com a unidade intensiva, né? Terapêutica intensiva. E, quer dizer, ela não foi. Então, assim, hoje, atualmente, a gente ainda não tem profissionais da obstetrícia extensivistas. Então, assim, nesse caminho da mulher ter que ir para uma UTI, se ela precisar, acontece o óbito, né? Então, assim, a gente precisa... E eu acho que, assim, é importante se os gestoras estiverem ouvindo, é que adequar isso, inclusive, vai otimizar recursos, né? Porque você vai deixar de ter casos mais graves, além de diminuir os óbitos, você vai deixar de, por exemplo, você vai ter crianças que vão nascer de uma forma humanizada, que vão ser mais saudáveis, que vai diminuir uma série de custos, né? Então, assim... Vai ser um trabalho na prevenção, né? E não depois, necessariamente, no cuidado, que aí já vai envolver muito mais recurso, muito mais pessoas, desgaste, enfim. É todo um desdobramento que não é muito legal, né? Não, as condições, assim, e aí é interessante a gente chamar a atenção, assim, que nós somos aliados dos profissionais de saúde também, sim, quando a gente está discutindo violência obstétrica, porque a gente chama a atenção também que eles estão sobrecarregados, assim. A gente tem 3 obstetras de referência na maternidade. Acho que os dados de 2023 ou 2024 falou que teve 9 mil partos. Então, assim, nossa, a obstetra está ali assistindo uma mulher, tem outra que está parindo lá. Então, assim, é humanamente impossível para essas profissionais, por mais boa intenção que elas tenham, entendeu? Então, assim, a gente precisa aumentar o número de profissionais, a gente precisa ampliar as instalações, né? Então, acho que essa é uma pauta. A gente precisa ter formação continuada para essas pessoas. A gente precisa ampliar os espaços também para essas mulheres denunciarem, né? Que sim, pouquíssimas pessoas conhecem, por exemplo, que a maternidade tem uma ouvidoria. Então, quando a gente protocola alguma coisa para o Ministério Público, ele fala assim, mas não tem estatística. Né? Então, por isso que a ideia, né, da gente informar as mulheres é para que as mulheres desnaturalizem isso e que a gente possa produzir estatística para pensar políticas públicas de combate e prevenção à violência obstétrica. E que as mulheres saibam, né, onde recorrer, a quem recorrer. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes passou por todo aquele processo, nem compreendeu direito o que sofreu ali dentro, e aí sai dali muito fragilizada ainda, não sabe o que fazer, onde recorrer, né? Mesmo sentindo que não foi algo muito legal que ela passou. Então, acho que é importante, né? Que as mulheres saibam onde procurar ajuda, a quem recorrer. E aí tu falou também, por exemplo, nós temos um alto índice. Que legislação a gente poderia também propor, né, para os parlamentares, como, por exemplo, uma lei que previna a violência obstétrica? E aí, ou seja, eu acho que é uma necessidade, já dado os números altíssimos de violência, né, Iana? Isso. E para aquele profissional saber que, assim, que ali não é o lugar do julgamento, sim, né? Porque às vezes acontece assim, a mulher é criticada porque ela fez de gravidez precoce, era jovem demais, é velha demais, né? Então, assim, ela tá sempre nesse campo de julgamento, sim, né? Às vezes mais de um filho. Mais de um filho. Nossa, você aqui de novo. A gente teve uns relatos assim também. E aí, e pensar também todo esse contexto sociocultural, né? Das mulheres indígenas que têm uma outra relação com o corpo e com o parir, que não necessariamente... O momento da vida adulta para a questão indígena é mais precoce que para os não indígenas. Então, tudo isso, esses fatores culturais, né, étnicos, sociais, eles precisam ser levados em consideração e trabalhados na formação desses profissionais. Para chegar lá, eles não chegar... eu tenho minha religião, mas não necessariamente eu posso discriminar uma pessoa porque ela é de uma religião de matriz africana ou de uma outra religião. Sim. Se na minha religião... E, assim, é interessante a gente falar que a gente está falando de gestação.
Mas a violência obstétrica, ela também acontece para aquelas mulheres que precisam e tem casos de interrupção da gravidez. Sim. Né? Então, a gente sabe que existe toda uma legislação que prevê o aborto legal, né? no nosso país, e também que também os estados também aderiram, e mesmo essas mulheres que precisam ter acesso ao aborto legal, elas muitas vezes não conseguem, porque o profissional que está lá na ponta se recusa. Mas o que é importante dizer é que ele pode se recusar, existe essa prerrogativa, mas a unidade hospitalar, ela precisa providenciar um profissional que faça isso. O que a gente tem atualmente hoje nos registros das pesquisas é que nos finais de semana, se uma mulher sofrer que está dentro daquele perfil, né, de meninas, ou uma mulher que foi abusada, sofrer algum tipo de violência sexual e precisar interromper a gravidez, a gente não tem quem aplique a medicação aos finais de semana. Meu Deus. Então, as mulheres são encaminhadas para casa para voltar na segunda-feira. Você imagina que essas mulheres retornam? Pouquíssimas retornam, né? Então, assim, esse atendimento, ele precisa ser integral. Ele precisa ser universal, né? E ele precisa ser divulgado, que você chega, ninguém sabe qual é o espaço que faz esse acolhimento e atendimento. Nossa, é muito complicado, então, gente, né? Os desafios são gigantes, né? Mas eu acho que a gente tem um espaço como esse para estar trazendo essas questões e problematizando. Eu acho que já abre espaço, porque hoje a gente já tem mulheres que falam, então eu sofri violência obstétrica, então agora eu vou acompanhar minha filha. Para que ela não sofra a mesma que eu sofri, existe essa lei? É fundamental que a gente dialogue, né? Eu acho que tanto a extensão quanto a divulgação, esses espaços, né? Como nós estamos aqui, são importantes para chegar a mais e mais pessoas. Não só as mulheres, por exemplo, mas, como você falou, um companheiro. Olha, eu vi na rádio que isso e aquilo, né? Não, vai lá, vai dizer, olha, eu quero acompanhar. Vai também participar integralmente da gestação daquela companheira, para se informar, para saber quais são os direitos do filho, da mulher, da família, não é? Então, acho que isso é muito importante. E eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês. Se você tiver algum recado para deixar... Eu deixei aqui, eu fiz até uma colinha, gente, dos canais de denúncia. Fique à vontade aí, Ana. Foi tão rápido. Nossa, né? Eu falei... E tem o nosso Instagram também, né, nosso Instagram. A gente tem eu vou divulgar aqui o telefone da ouvidoria da maternidade Nossa Senhora de Nazaré, que é 984 10 6188. 984 10 6188. E esse atendimento pode ser feito até por WhatsApp, tá? Certo. A gente também tem o e-mail da ouvidoria da maternidade, que é ouvidoria.hmi@saude.rr.gov.br, que você também pode formalizar a denúncia. Tem a Delegacia de Atendimento à Mulher, que também acolhe essas denúncias, tá? O telefone de plantão é 991 44 5614. Então, vocês podem estar procurando esses canais de denúncia, e a gente também, de alguma forma, está acompanhando e acolhendo essas denúncias. Então, eu vou divulgar aqui o e-mail do nosso projeto, tá? Que é violência obstétrica, tudo junto, sem acento, .rr@gmail.com. E também tem a nossa rede social. Isso, no Instagram. Diga aí, Cassie ou que é a Iana? Violência Obstétrica. Que é @combate a violência obstétrica, tudo junto, .rr. Nos sigam, que lá a gente está sempre colocando cards de informação. Por lá vocês também podem nos contactar. Olha, eu queria que fizesse uma roda de conversa lá na Associação de Mulheres do meu bairro, lá na minha comunidade, na escola. A gente está fazendo um trabalho de educação nas escolas, porque a gente entende que o problema da violência obstétrica não é um problema só das mulheres, sim, é um problema da sociedade, porque todo mundo nasce. Sim. Né? Então, e a gente tem que ter uns companheiros bem informados, porque é aquele acompanhante bem informado que vai trazer um parto seguro e humanizado para essa mulher.
Enfim, é isso. Muito meninas, obrigada. Foi muito agradecer bom. a oportunidade, né? A gente estar aqui poder divulgar esse importante e relevante tema. Eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês, a contribuição aqui no programa e também para a sociedade, né, desse projeto que é super importante e que trata sobre mulheres que gestam em momentos muito especiais, que é renovar a sociedade, digamos assim, né, o futuro. Então, essas mulheres são muito especiais e precisam desse momento, que esse momento seja harmônico, que ele seja de cuidado, que ele seja humanizado. Eu acho que essa é a palavra. Então, um agradecimento especial também para você que acompanha o programa através das plataformas digitais da Defensoria Pública no YouTube. Lembrando que o programa História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços.